Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Inspirações. Hoje abordaremos um tema absolutamente central para o futuro do nosso país. Educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável. Num contexto de transformações profundas em que Moçambique celebra 50 anos de independência, a educação surge como terreno onde se decide o futuro. Um sistema educativo forte é a condição essencial para combater desigualdades, reduzir assimetrias regionais, valorizar o talento nacional e preparar uma nova geração capaz de responder aos desafios do século XXI. Mas como garantir que o investimento na educação se traduz em progresso real, inclusão efetiva e oportunidades para todos? Para esta conversa, contamos com a presença de Sua Excelência Samaria Tovela, Ministra da Educação e Cultura. Uma voz conhecedora, comprometida e profundamente envolvida na construção de um sistema educativo mais justo e relevante para Moçambique. Mas antes de começarmos e entrarmos no nosso tema em alusão, os nossos sinceros agradecimentos aos nossos patrocinadores. São eles MCNet e Mola. Uma salva de palmas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, permitam-me apresentar em particular, com esta particular honra, a nossa convidada especial desta edição. Sua Excelência a Doutora Samaria Tovela, Ministra da Educação e Cultura, é uma figura de referência no panorama educativo moçambicano. Com uma trajetória construída sobre a excelência acadêmica, a liderança institucional e o compromisso profundo com a qualidade da educação. Doutorada em Linguística Aplicada Educacional pela Universidade Eduardo Mondlane, com mestrado em Didática de Línguas pela Universidade de Aveiro e licenciatura em Linguística pela mesma universidade, Doutora Samaria Tovela alia formação acadêmica de excelência a uma experiência de terreno vasta e diversificada. Iniciou a sua carreira no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde coordenou programas de currículo local e formação de professores para o ensino básico e secundário, envolvendo-se diretamente na produção de materiais didáticos e na monitoria do processo de ensino-aprendizagem em todo o país. Posteriormente, desempenhou cargos estratégicos no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, tendo sido Diretora Nacional do Ensino Secundário e Diretora-Geral do INDE. Liderando reformas curriculares, projetos de melhoria da qualidade do ensino e processos de capacitação de docentes. Entre 2011 e 2014, foi reitora do Instituto Superior de Tecnologias e Gestão, atualmente Universidade UTIVE, onde reforçou a ligação entre o ensino superior e as necessidades do desenvolvimento nacional. No plano internacional, representou Moçambique junto da Unesco, em Paris, como conselheira permanente nas áreas de educação, ciência, cultura e comunicação, trazendo para a agenda educativa nacional uma visão alargada e integrada dos desafios globais. Especialista em planificação educativa, avaliação da qualidade do ensino superior e desenvolvimento curricular. Foi também membro do Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior e coordenadora de avaliações externas de programas universitários em Moçambique. Autora e coautora de diversas publicações e manuais pedagógicos, Doutora Samaria Tovela destacou-se igualmente pela sua dedicação à formação de professores, à promoção da educação inclusiva e à consolidação de práticas de gestão educativa orientadas para resultados. Com a sua nomeação, assume o desafio de liderar um dos setores mais determinantes para o futuro de Moçambique, trazendo consigo uma sólida experiência técnica e acadêmica.
uma compreensão profunda das realidades locais e uma visão estratégica que combina excelência, inovação e compromisso com a inclusão educativa. Senhora Ministra, doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. Muito obrigada, eu que agradeço efetivamente e agradecer também aos nossos convidados e acima de tudo os nossos telespectadores e sobretudo um abraço enorme às nossas crianças, aos nossos jovens, aos adultos que são efetivamente a razão da existência do Ministério da Educação. Exatamente. Estamos juntos, estamos a trabalhar juntos, e vamos trabalhar efetivamente. Muito obrigada. Uma salva de palmas à senhora Ministra, por favor. Além da nossa convidada especial, contamos com uma plateia também diversificada, composta por professores, estudantes, acadêmicos, gestores escolares e cidadãos interessados no futuro da educação em Moçambique. A nossa plateia também merece uma salva de palmas. E assim, telespectador também, hoje vamos discutir um tema muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Doutora, só para termos aqui um enquadramento do que é que nós vamos falar hoje no tema de educação, permita-me começar com uma pergunta leve. Sim, é muito leve. Numa agenda tão exigente como da doutora, ainda há espaço para visitar escolas, ouvir diretamente os professores e sentir o pulsar das salas de aulas? Ainda não visitamos todas. Ainda não? Mas tivemos a oportunidade de interagir com os alunos na abertura do ano letivo. Muito bem. E foi muito bom. Foi muito bom ver que cada vez temos alunos mais novos, mais jovens. Portanto, estamos a concorrer por aquilo que é a escolarização na idade certa. Exatamente. E isso é muito importante para nós, porque dá tempo aos meninos, aos nossos jovens, de concluir o nível básico e também irem para outros níveis. Estamos a falar do ensino técnico, que é mais profissionalizante, que é exatamente para o desenvolvimento de competências profissionais e, por outro lado, também ingressarem no ensino superior com mais tempo para depois construírem a vida mais tarde. Então, para nós é um consolo muito grande, estamos a acertar em termos de faixas etárias a nível do ensino. Muito bem, mas também sabemos, doutora, que está há menos de 100 dias à frente do Ministério da Educação e Cultura, embora traga consigo uma longa experiência no setor. Como tem sido este início de missão? Que impressões mais fortes reteve até agora? O início da missão, nós estamos numa fase, digo de modo geral, mais desafiadora. Nós todos estamos, digo a nível do governo, e vou falar de nós como um grupo, como um todo comprometido com este desenvolvimento. Nós, efetivamente, conhecemos os problemas, os desafios que temos e o nosso objetivo essencial é nós irmos limando os desafios. Exatamente. Então, nós estamos todos a correr, é uma fase em que todos estamos a correr no sentido de consolidarmos, portanto, as instituições. Exato. Nós, quando falamos do Ministério da Educação, nós já fomos Ministério da Educação e Cultura e voltamos agora. Então, nós estamos num building team para sermos um bocadinho mais forte e trabalhamos todos juntos. Temos os conselhos consultivos todas as quartas, infelizmente algumas não, porque eu não posso, mas os colegas vão assegurando isso. E exatamente para nós nos construirmos, nos consolidarmos e aliarmos todas as áreas. Estamos basicamente a falar temos a educação geral, a educação profissional, temos a questão da formação de professores, está connosco também, temos o ensino superior, depois temos a ciência, a tecnologia e a inovação e temos a cultura. E a cultura parece efetivamente como aquela vertente que é transversal a todas essas áreas. Como nós sabemos, é com a nossa cultura, a nossa herança, podemos constituir aquilo que é a nossa identidade cultural, os nossos valores devem prevalecer e não mais do que a cultura, efetivamente, para nos tornar o que somos, moçambicanos do Rovuma Maputo e unidos por tudo que é a nossa herança cultural. Muito obrigada, doutora. Doutora, na sua visão, quais são os primeiros sinais ou constatações que mais a surpreenderam pela positiva ou pela negativa ao assumir esta nova responsabilidade? Pela positiva é termos todos comprometidos com esse desenvolvimento, quer dizer, temos que fazer as coisas têm que acontecer. Eu penso que é positivo e, acima de tudo, o comprometimento de todos
a nível da instituição, para nós alcançarmos os resultados. Eu penso que estamos alinhados, começamos a trabalhar juntos, a maior parte dos meus colegas começamos a trabalhar juntos, isso nos conforta. E acima de tudo nos conhecemos eu tenho uma velocidade maluca também, mas todo mundo, o que eu faço mesmo para mim, eu me imponho isso. Eu não consigo dormir sem ter os resultados resolvidos, aquilo são as minhas metas. E estamos todos nisso, trabalhamos até sábado, né? Nós temos o nosso dia de semana, já hoje é de 6 dias, mas o objetivo essencial é nós estarmos mais alinhados e definirmos claramente aquilo que são as prioridades. E nesses primeiros 2 meses foi basicamente definirmos as prioridades, olharmos para o Ministério, olharmos para as nossas áreas de intervenção e vermos o que é que nós queremos, onde é que estamos, o que é que nós queremos e traçarmos basicamente aquelas são as metas. Claro, isso envolve recursos, mas acima de tudo é nós sabermos para onde é que vamos. Então, neste momento, nós já temos desafios, sabemos, são efetivamente muitos os nossos desafios, apesar de termos evoluído. Eu acho que é muito importante nós dizermos isto. E eu trouxe aqui alguns dados que eu gostaria efetivamente de partilhar, se me permitir. É que nós olhamos a educação hoje, é evidente que temos que investir na qualidade, mas não vamos nos esquecer da grande revolução histórica, da grande revolução, do que a independência efetivamente trouxe para nós. Quando nós falamos, por exemplo, a nível do ensino primário, nós tínhamos, até a altura da independência, nós estávamos a contar com 5.235 escolas. Hoje estamos a falar de 11.746 escolas. Mais da metade. Quer dizer, é verdade. Então, nós não devemos nos esquecer disso, do valor da independência, tudo o que a nossa independência trouxe para nós. Nós estamos a falar de escolas do ensino secundário, até na altura eram 7. Hoje estamos a falar das escolas até a 10ª classe. Hoje estamos a falar de escolas, né? Nós temos o ensino básico, que é exatamente de 1.861 escolas. Quando falamos desse G2, que nós já estamos a falar basicamente neste novo modelo que nós adotamos, onde a 10ª classe está no segundo ciclo do ensino secundário geral. Nós estamos a falar, eram 2 escolas, nós estamos a falar de 658 escolas. Então, eu penso que é muito importante nós não esquecermos de onde é que nós viemos e o que é que nós avançamos. Basicamente foi a expansão, nós falamos basicamente da expansão. Nós estamos a lutar para que todo moçambicano tenha acesso à educação. E isso não podemos esquecer. Quando nós falamos do ensino técnico profissional, nós tínhamos 4 escolas na altura da independência, hoje estamos a falar com 264 escolas. No ensino superior tínhamos uma universidade, hoje estamos a falar com 59. E nós estamos com 2 que vão abrir agora. Estamos a falar da Beira, vamos abrir, temos a Universidade Sociotécnica, estamos em Inhambane também, temos o Instituto Politécnico de Xico. Então, nós estamos a crescer sob o ponto de infraestruturas e também quando nós falamos do acesso, expandir o acesso à educação. E nós não devemos esquecer disso. Claro, temos desafios, temos a qualidade, que é exatamente que provavelmente queríamos abordar mais tarde. Quando nós falamos dos efetivos escolares, nós crescemos bastante. Hoje estamos a falar num total, temos que 12 milhões temos de estudantes, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, nós não devemos esquecer dos valores da independência, o que a independência trouxe para nós a nível do nosso país. Quando falamos de ensino primário, estávamos com 692 mil alunos, hoje estamos a falar de 7 milhões de alunos. Então, nós crescemos mesmo os seus números. Exatamente, nós crescemos nesses primeiros 100 dias. Nós crescemos muito e temos que dar valor a isso. Nós às vezes pensamos, não se construiu-se mesmo, com desafios, é verdade, mas construiu-se. Ainda devemos lutar, temos que fazer, temos que nos equiparar a países desenvolvidos. Essa tem que ser a nossa meta. Nós não podemos nos conformar com o que alcançamos hoje, porque efetivamente, aliado a esta expansão, temos que ter qualidade, temos que ter emprego para todos. Todo mundo que se forma tem que estar a desenvolver, tem que estar inserido no desenvolvimento no país. Esse é o desafio que eu penso que nós temos que abraçar durante os próximos anos. Mas, em linhas gerais, o que eu queria dizer é que crescemos tanto sob o ponto de vista de acesso, crescemos sob o ponto de vista de infraestruturas e nós estamos felizes porque, neste momento, temos de trabalhar
ainda permitir que efetivamente todas as instituições do ensino superior estejam próximos às comunidades, mas aliando também aquilo que são as estratégias de desenvolvimento, olhando para as nossas potencialidades provinciais, irmos aliando os cursos, basicamente para responder àquilo que são as necessidades efetivas do nosso povo e de todos nós moçambicanos, de modo geral. Muito obrigada, doutora. E por falar em desafios, a equidade no acesso à educação continua a ser um dos maiores desafios. Que prioridades imediatas a sua equipa definiu para garantir que nenhuma criança fique de fora? Nós temos algo que eu diria a médio e longo prazo, mas neste momento é exatamente nós aproximamos as nossas escolas comunidades. Nós, quando falamos desse crescimento à volta das escolas primárias, principalmente, as escolas, nós em todas as comunidades, a nível do nosso país, temos as escolas, infelizmente ainda algumas que distam, né, quando nós falamos das localidades, que temos isso também aliado à dispersão, portanto, da população. Infelizmente, nós temos muita dispersão da população. Temos até algumas escolas que, olhando escolas com 5, 6 salas do ensino primário, que só são ocupadas 2 apenas, porque nessa região não temos população para poder, pertinho da escola, a comunidade efetivamente não consegue cobrir aquilo que são as necessidades. Mas o que eu gostaria de dizer é que temos que nos reestruturar de um modo geral, para que, estamos a falar basicamente do planeamento do modo geral, não apenas urbano, mas planeamento geral a nível do país, para que possamos prover a qualidade de vida, concentrando os serviços básicos num ponto, e que a população efetivamente esteja lá e entenda que nós, para termos, né, para poder ter acesso à saúde, à educação, acesso à água, temos que nos organizar e termos comunidades próximas a esses serviços básicos para a população. Porque efetivamente a dispersão não nos ajuda muito porque é dispersão de recursos e acabamos não cobrindo como nós gostaríamos efetivamente de cobrir como governo em relação às áreas essenciais. Muito bem. Que são básicas. Ainda na mesma linha, doutora, a inclusão é uma palavra muitas vezes invocada. Na prática, que medidas estão em curso para garantir que meninas, crianças com deficiência e jovens de comunidades vulneráveis tenham acesso efetivo a uma educação de qualidade? Nós estamos a trabalhar, com o Ministério da Educação, estamos a trabalhar já há vários anos, aprovou-se exatamente a estratégia de educação inclusiva no mandato passado, no início do mandato passado, e o objetivo essencial era termos mais, em termos de alinharmos mais a estratégia de formação, que é para atender aos nossos alunos com necessidades educativas especiais. Já incluímos isso a nível de formação de professores, portanto, os institutos de formação de professores têm essa componente que permite diagnosticar mais cedo e poder acompanhar. E com o Ministério da Educação também temos, a nível da planificação, incluímos o que nós chamamos, são mecanismos mais auxiliares para aprendizagem, exatamente, recursos auxiliares para a aprendizagem dos alunos, dependendo do tipo da necessidade que os nossos alunos têm. Mas qual é o desafio? O desafio essencial é que nós temos os pontos que nós já recebemos os alunos nas escolas secundárias. Estamos a falar de escolas, por exemplo, a Escola Secundária Justina Machel, a Samora Machel na Beira, temos a Escola Secundária de Nampula. O que nós queremos e estamos a mobilizar recursos é termos, dentro da própria escola, nós temos um canto que é exatamente de apoio a esses nossos alunos, que é para eles, sempre que precisar, estar lá um profissional que possa acompanhar e não só termos todos os mecanismos que lhe permitam, basicamente, como sendo um recurso para a aprendizagem, montando exatamente tudo o que precisam como material compensatório para poderem, os recursos, equipamentos compensatórios para poderem estudar. E aprender melhor e terem mais tempo cômodo a nível das nossas escolas. Mas a nível do currículo fez-se uma adaptação para que os nossos meninos pudessem efetivamente não caminhar com os outros com um currículo um bocadinho mais denso, mas olhando para aquelas áreas-chave para poderem avançar. A nível do ensino técnico profissional, estamos no desenho agora da estratégia de inclusão, portanto, dos nossos meninos, estamos a falar basicamente de adolescentes, jovens e adultos,
no desenho da estratégia de educação inclusiva a nível, portanto, da educação profissional. Sim. Mas também nós estamos a programar, e já falei com os colegas também em grupo, estamos a ver para fazermos um levantamento daqueles que são, diríamos, cursos específicos, mas vamos experimentar a curta duração para eles, para que efetivamente, mais aliados de acordo com as necessidades que os nossos meninos têm e de uma forma experimental pensamos iniciar próximo ano. Enquanto Parlamento vamos trabalhando de uma forma mais formal, com a estratégia e de uma forma mais organizada e estrutural a nível do país, mas vamos a regime piloto introduzir cursos, estamos a olhar para a escola, a nossa antiga escola 1º de Maio, lá onde nós queremos introduzir alguns cursos, que é para ver como é que nós, uma espécie de testagem, como é que se portam, como é que nós efetivamente avaliamos, o que é que podemos melhorar, que é para depois estendermos a nível do nosso país. Estamos mesmo preocupados com a inclusão, queremos que todos os alunos tenham uma profissão, tenham competências que lhes permitam, né, poder efetivamente trabalhar e contribuir para o rendimento não só próprio, mas também o desenvolvimento do nosso país. Temos acompanhado realmente, doutora, um número muito crescente de crianças, não só com deficiência, mas também com autismo. É verdade. Então, a preocupação é se as nossas escolas públicas estão preparadas para receber essas crianças com estas limitações. E precisamos, estamos a falar do ensino geral, ensino técnico profissional, mas também as nossas universidades. É preciso preparar, sob o ponto de infraestruturas também, a questão do acesso. Então, são essas componentes todas que temos que agregar e gradualmente irmos resolvendo para que os nossos alunos efetivamente tenham acesso à educação, a todos os níveis, né, da educação a nível do nosso país. Muito bem, estabelecemos o tom de conversa do tema desta edição, Educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável. Lembrar a si, telespectador e a nossa plateia, temos uma convidada de honra nesta edição, a doutora Samaria Tovela, Ministra da Educação e Cultura. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque tem muito mais na segunda parte. Até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. Caro munícipe, o Conselho Municipal de Maputo está a proceder à atualização do cadastro dos imóveis de habitação e comerciais, bem como do registro do uso e aproveitamento de terra com duração de 1 ano. O processo decorre de forma faseada por um período de 6 meses e vai contemplar todos os distritos municipais, nomeadamente Camfum, Nchamanculo, Camachacani, Camavota, Cambuquana, Catembe e Canhaca. Os recenseadores devidamente identificados vão entrar em contacto com cada munícipe na sua residência, estabelecimento comercial ou escritório, de forma a colher todos os dados necessários para o respectivo cadastro. Neste contexto, o Conselho Municipal de Maputo apela à colaboração de todos os munícipes ao registro massivo de imóveis e empresas, promovendo assim uma gestão municipal integrada com o objetivo de melhor servir os cidadãos. Caminhamos para nos tornar uma cidade inteligente. Juntos, vamos abraçar Maputo, cidade bela das acácias e jacarandás. E estamos de volta à segunda parte do programa Inspirações com o tema Educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável.
Lembrar ao nosso telespectador e também à nossa plateia que temos uma convidada de honra hoje nesta edição do programa Inspirações, a doutora Samaria Tovela, Ministra da Educação e Cultura. Doutora, continuando a nossa conversa, falou-se muito nos últimos anos da necessidade de melhorar a qualidade do ensino. Mas sabemos que essa expressão por si só pode parecer vaga ou até injusta, principalmente para quem está no terreno a ensinar com poucos recursos. Excelência, num país onde a realidade das escolas pode variar tanto entre Maputo, Marupa ou Matutuine, o que significa para si qualidade no ensino? Como se garante essa qualidade de forma concreta sem criar ainda mais desigualdades? Bom, muito obrigada. Nós hoje estamos a falar da questão, falamos de crescimento. Sim. Do acesso, houve crescimento efetivamente em termos do acesso, mas ainda há desafios muito grandes. Nós temos escolas, temos turmas ao ar livre. Temos Sim. escolas que só temos apenas uma palhotinha, que é exatamente uma direção onde processam, guardamos, portanto, aqui são os nossos, o nosso histórico pedagógico dos nossos alunos, e entre outros processos essenciais para legitimar aquilo que é a nossa escola, a educação, mas com muito sacrifício, nós reconhecemos isso. Sim, mas doutora, para estas turmas ao ar livre, essas escolas ao ar livre, há alguma ação urgente? Sim. O que nós estamos a fazer é a questão das turmas ao ar livre, a questão do rácio alunos por professor. O que nós estamos a fazer basicamente é, à medida que nós vamos tendo recursos, planificamos a construção de salas de aulas a nível do ensino primário, a construção de escolas, é priorizar para que nós efetivamente possamos acabar com os alunos ao ar livre, as escolas possam existir fisicamente, as escolas, estamos a falar de escolas pelo menos com material misto, ou as escolas definitivamente de alvenaria com material mais Sim. consistente, que é para os nossos alunos terem um local para poderem estudar de forma decente. Nós não dormimos, nós sabemos disso, é triste quando chove, os meninos não têm aulas. Quando faz muito calor têm que sair de um lado, quer dizer, vão de uma árvore para outra por causa da sombra. Nós sabemos isso, estamos cientes disso, não é isso que nós queremos, mas gradualmente, à medida que vamos tendo recursos, é exatamente para nós eliminarmos isso. Mas, por outro lado, também é que os nossos professores, independentemente disso, nós reconhecemos que temos nossos professores que estão ali e estão a ensinar as nossas crianças. As nossas crianças, mesmo por baixo da árvore, estão a aprender e vai o nosso abraço muito grande, que é muito sacrifício que os nossos professores fazem. Uma vez eu quase que ficava com as lágrimas nos olhos, eu vi que havia uma professora que tinha juntado dinheiro porque estava com problemas de quadro, para poder comprar um quadro para os seus alunos. É essa homenagem que nós temos aos nossos professores, reconhecemos efetivamente o sacrifício que eles fazem, porque a situação, temos, o que é que acontece? A questão demográfica, nós estamos com, quer dizer, nós anualmente estamos com 1 milhão de alunos e 500 a entrarem, e temos que prover tudo. Nós temos a educação que é exatamente gratuita, o ensino primário como um todo, e depois temos o primeiro ciclo do ensino secundário, estamos a falar basicamente da 7ª à 9ª classe, que também há isenção em termos de matrícula. Isso remete basicamente para desafios em termos de recursos a nível do Estado, e nós reconhecemos, nós temos de trabalhar mais, temos de construir mais escolas, para que as nossas crianças efetivamente tenham uma educação de qualidade e num ambiente seguro, basicamente, para que elas possam melhor aprender. Mas há algum plano em particular para este ano, por exemplo, de termos algumas escolas que vão ser completamente eliminadas, construídas, aliás, para essas turmas em falta, que é para estas crianças poderem ter aulas em condições? Como disse que é gradual. Nós, em termos de número, neste momento estamos com cerca de 8.500, 400 e pouco, 8.500 turmas ao ar livre. O que é que significa? Quando nós falamos de gradual, nós vamos olhando exatamente para onde a situação é mais crítica. Sim. Então aí vamos efetivamente agir.
E nós falamos basicamente em termos de quinquênio. Em quinquênio está prevista a construção, estamos a falar de 3.094 salas de aulas. Estamos a falar de ampliação e de 64 escolas. E desse universo de salas de aulas, vamos distribuir por onde é necessário. E quando a doutora olha para o país no geral, quais são as áreas mais críticas? Quais as regiões as províncias mais críticas neste momento? Estamos a falar da província de Maputo, estamos a falar de Nampula, estamos com problemas em Cabo Delgado e estamos também com problemas na Zambésia. Então, são essas províncias que constituem prioridade, mesmo em relação quando nós falamos da questão do rácio, alunos professores, são as províncias que o rácio é mais elevado, claro, o primeiro é Nampula, e aí onde nós temos, em termos em termos de admissões, nós efetivamente injetamos mais professores lá. Estamos a fazer de forma equitativa, de forma gradual, respeitando exatamente as necessidades. Só que as necessidades são vastas, são a nível de todo o país, mas sempre temos que olhar para aquelas que são mais críticas, para irmos gradualmente resolvendo. Muito bem. E também, para dizer, contamos também, neste processo todo, também contamos com os nossos parceiros, sejam os parceiros que vão contribuindo através do Fundo do Apoio ao Setor da Educação, e também temos nossos parceiros que são nacionais, que vão nos ajudando, muitos estão-nos a ajudar neste processo, construindo escolas, apoiando com recursos didáticos, apoiando com equipamento. Então todos, quer dizer, a educação é tarefa de todos, e nós queremos agradecer a todos efetivamente por nos apoiarem, porque só assim que podemos fazer com que as nossas crianças possam ter um ambiente mais seguro e qualidade e inclusão a nível da educação. Muito bem. Doutora, continuando aqui as nossas questões, a formação e motivação dos professores são frequentemente apontados como fatores críticos. Que medidas estão a ser pensadas para apoiar quem está na linha da frente do sistema educativo? Bom, as medidas principais, a medida principal primeiro são as condições. As condições são desafios, mas estamos a melhorar as condições da aprendizagem, gradualmente sim, temos pontos escritos, como havia dito, e garantirmos o livro escolar, porque como é essencial para o processo de ensino-aprendizagem, outros materiais diversos. Relativamente ao livro escolar, e não só outros materiais, nós temos uma plataforma, todos estão na plataforma digital. Quem pode tem acesso, os que não podem, efetivamente, temos que garantir os recursos mais físicos. Exato. Que possam estar lá. E, acima de tudo, é que as novas construções possam integrar casas para os professores, que é para poderem estar próximos às escolas. Exato. E ter um ambiente seguro também, e poder melhor acompanhar os nossos alunos em relação aos professores, garantir que o salário do professor caia exatamente no final do mês, o nosso professor possa ter salário. Essa é uma medida que efetivamente é a nível do governo, que vai se esforçando, vai priorizando exatamente a questão do salário de todos nós, nós somos funcionários públicos, e acima de tudo a questão da formação. O que nós estamos a garantir também, nós temos as instituições de formação de professores. As instituições de formação de professores, elas, cada uma cobre um raio de escolas e que permita a formação em exercício. Portanto, os professores estão lá à medida que nós vamos tendo novas metodologias, novas abordagens em termos de conteúdos didáticos. Os nossos professores, portanto, vão sendo formados, e a responsabilidade efetiva é das nossas instituições de formação de professores. Então, acima de tudo, o que nós garantimos é a profissionalização dos nossos professores, e que tenham um ambiente de aprendizagem, de processo de ensino-aprendizagem mais seguro. Essa é a nossa responsabilidade, que não estamos a garantir por completo, mas vamos efetivamente, à medida que temos os recursos disponíveis, e vamos alargando aquilo que é o leque em termos de escolas, para que haja melhor aprendizagem. Fora disso, também nós temos o valor, o ADE, que é o apoio direto às escolas, que é o valor que todas as escolas do ensino primário e as escolas do ensino básico recebem no início do ano, que é para garantir as condições a nível de todas as escolas, do funcionamento, do modo geral,
a nível do nosso país. Muito E bem. dizer que estamos a trabalhar. São muitos desafios mesmo. Com desafios, mas estamos a trabalhar e acima de tudo, o que nós apelamos a todos vamos trabalhar todos juntos, vamos agarrar para que as nossas crianças possam ter um ambiente melhor de trabalho, mais seguro, quer dizer, para que eles possam ser melhor do que nós, tenham uma vida melhor que a nossa. Sabemos que está a fazer um levantamento interno para avaliar o estado real do setor, apesar destes desafios de forma geral que a doutora esteve cá a fazer essa explanação. Há já sinais sobre o que precisa da atenção urgente a nível da gestão escolar, da supervisão pedagógica ou dos recursos humanos? Sim, nós temos é como a dor que nós falamos disso. Nós estamos a falar de cerca de 14 mil escolas e dessas são 14.441 escolas. Dessas escolas temos 7.981 que não têm água. Então nós temos isso com muita dor, muita tristeza. Mas, nós doutora, temos nossas meninas lá. Não, construíram-se as escolas, os recursos provavelmente não previam furos. Então, quer dizer, essa é a nossa prioridade. A prioridade é gradualmente nós metermos água lá, porque nós sabemos a aflição das nossas crianças, principalmente das meninas. Nós precisamos ter água nas escolas. Esse é o desafio. Eu penso que é o desafio primário que nós temos. Água nas escolas. Água nas escolas. A seguir é a questão das salas de aula. Nós temos que ter salas de aula, mas quer dizer, a aposta é que todas as escolas forem construídas de 12 em diante têm que ter efetivamente água. Temos que prever água, a questão da água potável, a questão do saneamento, nós temos que garantir. Mas diria que este é o nosso maior desafio a nível do país, é que nós possamos prover água e essas salas de aulas. E as salas de aulas para as nossas crianças. As nossas crianças, muito bem. E torcemos para que este assunto realmente seja resolvido. Aliás, a água é vida. É verdade. E para podermos também minimizar estas imagens que nós temos acompanhado em várias plataformas de crianças ao relento a terem aulas. É verdade. Agora, não é para hoje nem amanhã. Isto é uma aposta que vamos eliminando de forma gradual. É verdade. A revisão curricular tem sido apontada como inevitável para preparar melhor os estudantes para o mundo atual. Em que ponto estamos? Como garantir que este processo seja participativo, realista e adequado à diversidade do país? Eu diria, eu vou começar pelo histórico que nós temos e que eu tive a oportunidade de participar. A maior revisão curricular que nós fizemos foi no início de 2000, portanto, que deu o início do ensino básico de 7 classes em 2004. Foi a maior revisão curricular porque foi o primeiro desenho do ensino baseado em competências. Exato. Portanto, com uma descrição clara daquilo que eram as habilidades que os nossos alunos, estamos a falar de conhecimento, habilidades, valores e atitudes que os nossos alunos deviam demonstrar no final de cada ciclo de aprendizagem. Um desafio muito grande, algo muito novo e que todos tivemos que nos adaptar para que os alunos tivessem efetivamente essas competências. Mas o que eu quero sublinhar é que qualquer revolução que a gente faça a nível da educação, é importante que a sociedade também acompanhe. E esse é o maior desafio a nível da educação. Quando digo acompanhar, é no sentido de valores, que os pais também têm que estar lá, presentes, apoiarem, do seu ponto de vista. Nós estamos a falar basicamente de conhecimento, mas controlar o tempo para as crianças poderem estudar. Valores são universais. Quando nós falamos de valores básicos, ser e estar, cumprimentar, respeitar, há muita coisa que nós vemos na sociedade que nós não concordamos, mas que infelizmente são pessoas mais velhas que deveriam estar a aconselhar e que não estão. Vou só fazer um parênteses em relação a isso. Nós temos uma escola que é perto, que é a Josina Machel, que é ao pé do Ministério. Eu, com muita tristeza, eu digo isto. E nós temos que intervir de forma direta, porque está muito perto. É a nossa escola, é a cara do Ministério. Exato. Nós temos nossos meninos, se nós saímos às 10, 12 horas, os meninos estão ali nas barracas, estão a beber. Sim. E quem são os que vendem a bebida para aquelas crianças? São pessoas adultas
Quer dizer, o que eu digo, a diferença é que antes, quando nós éramos mais novos, qualquer pessoa adulta chamava atenção. Qualquer pessoa adulta, quer dizer, todos estavam unidos em relação àquilo que são valores a nível da sociedade para educar as pessoas mais novas. Hoje somos nós mais velhos que infelizmente olhamos as nossas crianças a fazerem algo errado e nós assistimos. Ou vender, quer dizer, nós contribuímos também para a debilidade daquilo que são os valores das nossas crianças. E é por isso que eu digo, a educação tem que andar sim, mas paralelamente nós temos que ter a sociedade a acompanhar isso, a fazer o reforço. Agora, voltando exatamente para a questão do currículo. Nós tivemos mudanças profundas e essas mudanças, quando não são acompanhadas desse ser e estar da sociedade, então andamos a culpar uns aos outros. É a escola por um lado, porque os meninos não são capazes de demonstrar, do seu ponto de vista de competências, aquilo que aprendem na escola, os pais culpam a escola e nós achamos que os nossos pais encarregados de educação não fazem o reforço devido, que a sociedade não acompanha, quer dizer, não reitera aquilo que é o básico que a escola efetivamente está a fazer, que é o desenvolvimento das competências. Mas, acima de tudo, o ensino baseado em competências é para conferir o saber fazer, o ser, o estar, o saber fazer aos nossos alunos, olhando exatamente nesta linha. Primeiro nós tivemos como agenda a educação para todos, depois passamos, portanto, para aquilo que é o desenvolvimento sustentável, a agenda do desenvolvimento sustentável que é 2030, sim, que esta também alia-se àquela que é a nossa agenda a nível da África, que é 2063, sim, sim, a África que queremos. Todas as duas agendas têm algo em comum, que é a questão do olhar exatamente para nós, estamos a falar para todos, acima de tudo, que é o terem competências básicas para o desenvolvimento, combate, portanto, erradicar aquilo que é a pobreza, participação e saber fazer e que possam contribuir de forma íntegra para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Muito bem. E a nossa educação é organizada basicamente para dar essas respostas, que é para que a pessoa possa ter competências, para poder contribuir, para poder trabalhar, para poder contribuir para o desenvolvimento da comunidade, acima de tudo, e da sociedade do modo geral. O ensino é baseado nas competências. Nós, a nível do ensino secundário, adotamos o ensino profissionalizante. A nível do ensino primário, o que é que nós fizemos? Fortalecemos, introduzimos a educação visual e ofícios, onde as crianças adquirem habilidades, exatamente, habilidades manuais fáceis, olhando exatamente para aquelas que são as profissões, diria, elementares a nível das nossas comunidades, o saber fazer. Tem a parte, por exemplo, da costura, de fazer esculturas, pintar, exato, quer dizer, aquilo tudo que é primário, componente da agropecuária, tem diferentes componentes, usando mesmo em relação à iniciação à pesca, quer dizer, a caça, conhecimento assim básico, que norteia, portanto, as nossas comunidades, aquilo que é o dia a dia de cada um. As profissões, estamos a falar, algumas têm a ver com, olhando para as faixas etárias, o que é importante em termos de atividades manuais. E isso vai crescendo exatamente tanto para o ensino secundário e, por outro lado, para o componente profissionalizante, que é a nível da educação profissional. Muito obrigada, doutora. Porque a educação, é responsabilidade de todos nós. Nós temos alguns convidados na plateia que também vão participar da nossa conversa deste tema bastante pertinente para o desenvolvimento do nosso país, que é a educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável. Eu vou me dirigir à plateia. Eu não sei se teria algum convidado deste lado que tem alguma contribuição ou alguma questão à nossa Ministra da Educação e Cultura. Por favor, se tiver o seu nome e a sua questão ou contribuição. Por favor, tenha bondade, o seu nome, a sua questão ou contribuição. Obrigado pelo convite, cumprimentar a Sua Excelência, a professora Maria Tovela, e parabenizá-la pela nomeação. Sempre um prazer com os colegas aqui do Ministério da Educação. Meu nome é Antônio Cipriano. Eu sou professor da Universidade Eduardo Mondlane, da Faculdade de Educação. Eu seria aqui, mas eu vou contribuir, não são perguntas, são sugestões, contribuições. Sim, já que estamos a celebrar os 50 anos da independência, eu sou fruto da independência mesmo, também acho que eu me revejo nos 50 anos da independência. Eu queria recuperar a fala da Ministra da Educação, a primeira fala, logo quando referenciou a necessidade de pensarmos para onde que nós estamos
Exato. E para onde é que nós vamos? Claro, Exato. concordo com isso. Devemos, depois dos 50 anos, fazer uma avaliação. Onde é que nós estamos em termos de educação e aonde é que nós queremos chegar, não sei, daqui a 25 ou mais 50 anos. Isto porque, secundando os dados que foram apresentados, as pesquisas que nós temos feito, só para refletirmos sobre a educação. Com certeza. Fizemos uma pesquisa em 147 escolas primárias e básicas em 2024. De fato, aonde é que nós estamos? Os dados apontam que pelo menos 87% das escolas, desses 147, não possuem bibliotecas, 46,1% não possuem corrente elétrica, 71,9% não possuem lavatórios, 95,8% não possuem laboratório, 41,5% têm sanitários em mau estado, 97,1% das escolas pesquisadas, 147, não possuem sala de informática, 53,5% as salas de aula estão em mau estado, outras 55% e 68% não têm salas de professor. Então essa é uma das realidades em que nós estamos hoje. Houve avanços significativos, sim, na educação básica e de louvar, mas temos que pensar para onde é que nós vamos. Eu penso que esses dados devem ser levados em consideração, de modo que não romantizemos a nossa educação, porque efetivamente ela é a base para o desenvolvimento e devemos ter os pés no chão. Exatamente. As outras pesquisas também. O analfabetismo, por exemplo, é preocupante porque os relatórios do INE, o IOF 2022, a Zona Norte, estou falando das províncias do Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Em Cabo Delgado, nós ainda temos 61% do analfabetismo que prevalece. Em Niassa, 53,5%. Em Nampula, 51,8%. Então, é a realidade preocupante de Moçambique, sob o ponto de vista ainda de acesso à educação, considerando as elevadas taxas de analfabetismo, principalmente na região norte, pois Zambésia e Povemani que só fala. A região sul de Moçambique está mais ou menos. E temos a situação das crianças. Dados do Unicef 2022, nós temos aqui 1.400.000 crianças fora da escola ainda. Estão ainda fora do Sistema Nacional de Educação. Então, se temos que pensar em educação daqui a 50 anos ou 25 anos, o que devemos levar em consideração esses dados, o que faremos para que essas crianças, 1.500.000, elas entram na escola, taxa de retenção, baixamos 76% para 75%, ou seja, cerca de 25% das crianças que entram na escola, elas não concluem o ensino primário. A distância é muito elevada. Ainda temos só 48% de taxas de conclusão do ensino primário. Eu estou a levantar alguns dados aqui para que nós possamos pensar efetivamente que educação que nós queremos de 2025 até, quiçá, 2050 ou 2075. Temos a questão aqui do ensino superior, que eu não vou levantar apenas alguns dados. O ensino superior, de fato, é importante, como dizia aqui a ministra, para a inovação, para o desenvolvimento do país. Mas, ao mesmo tempo, o ensino superior, tal como o ensino primário, sofre o mesmo problema, que é a crise institucional. A crise institucional porque, em termos, ele advoga a autonomia financeira administrativa, mas, ao mesmo tempo, depende financeiramente do Estado, num contexto em que não é só de Moçambique, nos países do mundo sul, no geral, há uma cada vez mais diminuição do Estado no campo das políticas sociais. Então, como garantir a inovação através da investigação para instituições do ensino superior que não produzem conhecimento pela escassez de financiamento no investimento à pesquisa? Então, como Ministério da Educação, como é que nós poderemos pensar, de fato, em fortificar o ensino superior para que ele possa produzir o conhecimento através da pesquisa e esse conhecimento levado para a extensão universitária? A senhora ministra falou dos valores aqui, que devemos pensar em educação para valores. Concordo muito que a cultura é a identidade, é por isso que a educação e cultura não são indissociáveis, porque a educação é um processo de inculturação das pessoas, a educação é educar para os valores, primeiramente. Nós temos as escolas privadas, com currículos estrangeiros. A minha questão, eu fico a me perguntar, como uma escola privada pode, com um currículo estrangeiro, garante a formação para os valores na dimensão da identidade nacional? Então, o que nós faremos? Como pensarmos no sentido de, efetivamente, que essas escolas privadas, o currículo dela, consigam formar os moçambicanos? É outra minha pergunta, que eu fico a pensar, não para o Ministério, mas é a minha reflexão.
como que essas escolas privadas, o seu currículo sul-africano é efetivamente sul-africano? Até onde uma escola sul-africana em Moçambique, efetivamente, o seu currículo é sul-africano? Temos também a questão aqui do meu colega Mário, da formação de professores. Eu até queria sugerir que recuperássemos aquilo que está na Política Nacional de Educação. Aliás, a nossa política de 95 até hoje não foi atualizada. Lá dizia-se que o professor primário devia ser formado na Universidade Pedagógica, por exemplo, porque formação do professor em nível superior, numa instituição de pesquisa, também lhe dá outras competências. Não estou a dizer que a formação dos FPs é ruim, não é nesse sentido. Mas por que não pensarmos daqui a 50 anos, se de fato queremos a qualidade da educação, não pensarmos efetivamente na formação do professor em nível superior e que os FPs ficariam mais na formação em exercício, na formação continuada e nas universidades. Uma pessoa tem uma boa formação, isso também poderia impactar na própria qualidade da educação que nós queremos. E, por último, nós agora estamos a falar da questão do mundo digital. Está-se a falar da robótica em algumas escolas. Eu vi algum noticiário que algumas escolas terão aulas de robótica, no nome das STEMs. Mas essas escolas são escolas da zona rural ou da zona urbana? Como garantir que essa robótica e a inteligência artificial também chegue às escolas rurais, de modo a não criarmos desigualdades educacionais em Moçambique? Há um processo, como pensarmos efetivamente em transformar digitalmente as nossas escolas? Isso tudo, no fim, meus colegas aqui, temos um problema, que é o do financiamento. A minha sugestão, aos meus colegas do Ministério da Educação, que o discurso não seja de custos e gastos, despesas na educação. Devemos pensar a educação em termos de investimento. Quando o discurso for sempre, temos despesas na educação, a tendência é cortar despesas. Mas se o discurso for, temos de investir a longo prazo, então iremos procurar recursos para investir na própria educação. Eu sei que muitos não gostam. Nós recomendamos ao PNUD, nas nossas pesquisas, recomendamos ao MEPT, a necessidade de se criar um fundo nacional de investimento na educação básica, com base nos recursos internos de Moçambique. Como? Temos de pensar para, de fato, sabermos aonde que nós queremos chegar e como chegar lá, como dizia o meu colega Mário, que homem nós queremos formar, afinal de contas, depois dos 50 anos. 65 para 92 foi homem novo. E depois do homem novo, qual é o tipo do homem e qual é o tipo de sociedade que nós queremos e como que a educação vai formar? Porque o que estamos a assistir agora parece que há um desencontro entre a educação e a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Antônio Cipriano, certo? Sim, muito obrigada pela sua contribuição. Uma das coisas que eu notei aqui é que há um alinhamento. Uma das coisas que nos conforta é que tanto a academia como o Ministério conhecem os números. Tanto é que a doutora Samaria também começou por apresentar números de vários dados que foram aqui apresentados no início do nosso programa. Eu não sei se teríamos mais alguma intervenção, que é para podermos ver se a doutora Samaria poderia também comentar um pouco sobre o que foi dito aqui, as sugestões muito bem deixadas pelo professor Cipriano, aliás, contribuições válidas. Por favor. Temos uma estudante, muito bem. Tenha bondade. Cumprimentar a Nossa Excelência, Ministra da Educação e Cultura, aos telespectadores e aos meus colegas cá. De antemão, deixar uma pequena reflexão, primeiro porque a educação não começa simplesmente no ensino primário, mas nós também temos a primeira infância, temos as crianças desde a concepção até 5 anos de idade. Então, isso também interessa a nós, até porque a Universidade Eduardo Mondlane oferece um curso de desenvolvimento e educação de infância. Então, nós gostávamos mesmo que o público, não só a ministra, mas o público também, ou a sociedade, pense em como é que esta criança vai se desenvolver neste país. Como é que é a educação, como é que transmitimos a educação a estas crianças. Porque desde a base que nós formamos um futuro homem pronto para responder a esta sociedade. Exatamente. Sim, por favor, tenha bondade. Meu nome é Erika Amélia, sou estudante da Universidade Eduardo Mondlane, do curso de Desenvolvimento e Educação de Infância. Já estivemos cá a acompanhar que os problemas são muitos no setor da educação, especialmente no que diz respeito à formação dos professores, talvez dos educadores.
nós como desenvolvimentistas em educação de infância, claramente como a colega esteve cá a falar, olhamos para a nossa profissão aqui no país com pouca falta de empregabilidade. Nós ganhamos mais espaços em projetos de ONGs, enquanto que nós estamos a ver que o nosso país, fora as ONGs, maioritariamente internacionais, o próprio país, o próprio governo precisa de nós e nós gostaríamos de ter espaço como desenvolvimentistas. Vou mesmo sugerir que olhem para nós, por exemplo, mesmo para a área de educação, para sermos professores, para lecionarmos. Nós estamos preparados, nós temos a pedagogia. Eu fiz formação de professores da Munhana, eu dei aulas a crianças da 3ª classe, mas fui percebendo ao andar do tempo que a minha formação especificamente como professora não era suficiente para entender a complexibilidade que é de ensinar uma criança que tem muitas coisas, por exemplo, o ambiente onde ela está inserida, não sei como é que os pais educam ela lá em casa, não sei também como é que eu devo me comportar caso eu tenha os meus problemas de casa para dentro de fora de aulas. Mas quando eu comecei a fazer o curso de desenvolvimento e educação de infância, eu pude perceber que não só a pedagogia é suficiente para ensinar essa criança, mas a psicologia. Foi esse nicho que eu fui encontrar quando eu fui me formar como desenvolvimentista em educação de infância. Então, eu gostaria realmente que a ministra olhasse realmente para este ponto e olhassem para nós realmente como pessoas capazes de melhorar também o sistema educacional. Vem também que nós podemos formar educadores, essas coisas todas, mas não vemos também na prática o nosso trabalho. Não sei se no país todo existem 5 desenvolvimentistas que estão a atuar em escolinhas. Não sei se as escolinhas têm tido formações, não sei se os educadores nas escolinhas têm tido formações periódicas, como às vezes vêm alguns TDRs que precisam ter algumas formações periódicas para poderem atender a certo tipo de crianças, como estavam a dizer, temos crianças com necessidades educativas especiais, mas não vemos isso na prática e nós gostaríamos de ser reconhecidos. Nós estudamos para trabalhar. Eu só consegui trabalhar mesmo na minha área numa ONG como oficial de desenvolvimento da primeira infância, mas eu gostaria de entrar para uma escolinha. Já meti meu currículo, vou cá dizer mais de 20 vezes. Eu sempre recebi, é que não tinha muita necessidade de ter um desenvolvimentista, porque os educadores já tinham sido formados numa formação talvez de 6 meses. Então nós não sabemos se realmente o Ministério tem em conta essas coisas todas e nós queremos realmente atuar na nossa área de formação. Então as inquietações são muitas, mas vou mesmo parar por aqui. Muito bem. Doutora, quer comentar um pouco? Muito obrigada. Muito obrigada. Evidentemente, eu vou comentar, sim, vou comentar. Talvez primeiro começarmos o seguinte: a estratégia que o governo encontrou, estes problemas todos nós conhecemos, todos os problemas foram da educação, nós olhamos os dados da educação do modo global, há universos, as pesquisas são feitas em um determinado universo. Nós efetivamente olhamos para todo o sistema em termos de quantitativos, sabemos qual é a nossa situação, temos desafios. É questão, não podemos, por exemplo, falar de massificação digital sem termos de energia. Temos problemas, temos escolas efetivamente que ainda não têm energia, temos comunidades que não têm energia e temos alternativas para isso, efetivamente, é verdade, para as alternativas que estamos a falar, renováveis, a questão de painéis solares e tudo mais. Quando nós referimos que as novas escolas têm que ter uma nova visão, é que nós estamos cientes e temos que ir avançando. Não tem energia convencional, aquela que nós temos aqui, mais outras componentes que possam permitir que as comunidades tenham energia. Portanto, esse é um dos exemplos que eu estou a trazer, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que nós temos efetivamente, e levantou e para aí onde é em relação à nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento a nível do país. Eu marco, é 2025 a 2044. Aí nós temos aquilo que é o ângulo, as estratégias todas de desenvolvimento bem articuladas, que é daí o que é 2025 olhar para frente. Quando o nosso programa quinquenal do governo parte, portanto, desta mãe
que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Depois teremos, portanto, aqueles nossos, os nossos programas anuais que têm exatamente a ver com a componente económica e o plano económico, social e orçamento, que é exatamente que nos diz em relação, exatamente quais são, em termos de ações, olhando exatamente para aquilo que nós temos como orçamento. Mas referir que a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento está alicerçada, portanto, na componente no sistema. Principalmente aliada, nós estamos o enfoque, do ponto de vista de ensino-aprendizagem, o enfoque, do ponto de vista de formação, será baseado na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Estamos a fortalecer aquela componente que nós somos muito fracos. Porque sabemos que não temos estradas, não temos ponte, temos problemas da agricultura, temos problemas sérios nas diferentes áreas. E para nós desenvolvermos, precisamos dessas componentes fortalecidas, a questão hidráulica. Nós falamos de rios, temos muitos rios, mas a nossa população não tem acesso à água potável, não temos problemas sérios de saneamento. Então, esta estratégia de desenvolvimento está muito fortalecida nessa base do desenvolvimento do país, baseada exatamente nas áreas de ciências naturais e matemática, neste caso concreto. A nível do ensino primário já começou, portanto, traz a trabalhar, se forem a ver os que têm filhinhos pequenos ou têm sobrinhos ou crianças pequenas, podem ver aquilo que os nossos manuais de matemática, de ciências naturais, nós já estão mais ou menos a responder esta nossa componente do saber fazer, olhar exatamente para aquilo que são as necessidades nossas e ensinar a matemática mais prática para a resolução de problemas, ensinar as ciências naturais de forma mais prática para a resolução de problemas desde a própria comunidade em diante. Então estamos alicerçados exatamente na questão da vertente de ciências naturais e matemática. Estão sendo formados professores gradualmente a nível do ensino secundário, que é exatamente para responder a esta vertente. Tanto o ensino superior como o ensino técnico profissional, portanto, terminaram a sua estratégia em 2024. A nova estratégia, tanto da educação profissional como do ensino superior, está exatamente alicerçada nesta alavanca, que é exatamente as ciências naturais, matemática, engenharia, tecnologia e inovação. Os cursos que nós iremos incluir, é evidente que tem que se olhar para aquilo que é o nosso mercado, que ainda é muito, não é forte, mas olhar para aquilo que são as estratégias, aquilo que é o enfoque para o desenvolvimento das comunidades. Vamos usar para as províncias, o que é prioritário, o que é que nós podemos desenvolver, as potencialidades das províncias, e os cursos serem desenhados para responder, para alavancar. Nós temos, por exemplo, a Zona Norte, a Zona Centro, alguns países da Zona Centro, algumas províncias da Zona Centro, estamos a falar basicamente de TET, temos muita produção em TET. Temos a Zona Norte, temos muita produção em Niassa, temos até em Cabo Delgado, temos essas regiões que são muito fortalecidas, muito ricas, e o objetivo essencial é nós irmos implantar a nossa indústria, o agroprocessamento. Então haverá cursos específicos para aí, que é para nós concorrer, não só resolver problemas nossos a nível do país, que é a melhoria da vida do nosso cidadão, mas também olharmos para aquilo que Moçambique pode ter, o lugar que pode ter exatamente a nível da economia regional e não só, né? Não só, mesmo a nível mundial. Quando o nosso jovem referiu que aqui nós não estamos a produzir, é uma verdade. Sim. Nós temos que olhar para a produção. E quando nós falamos de olhar para a produção, é aí onde entra a tecnologia, é onde entra a ciência, onde entra a tecnologia, onde entra a investigação. Nós podemos modificar as nossas sementes de forma genética, que é exatamente o geneticamente modificar, que é o que vai permitir que nós possamos, sejam resistentes às pragas, tenham um maior valor nutritivo, nós possamos cultivar e plantar e podemos efetivamente colher como produto extensões, toneladas aí. E podemos exportar, não só possam ser usados para nós para podermos exportar. Nós estamos a olhar para essas áreas, estamos a olhar para a agropecuária, nós estamos a olhar para diferentes vertentes.
Esta nossa estratégia de desenvolvimento é exatamente para também dinamizar a questão da indústria, olhando para a nossa produção local. Paralelamente a isso, não é possível fazer isso sem termos a estrada. Também está-se a olhar exatamente para a componente estrada, a nossa ENU e as outras vias paralelas. O que está-se a fazer é, com base na estratégia, ir-se mobilizando recursos para se avançar nessas vertentes. Todos nós estamos cientes do estágio em que estamos hoje e nós não queremos ficar aqui, queremos avançar, queremos desenvolver, queremos que o nosso país resolva o problema do bem-estar de cada um de nós e também, sobretudo, entre na economia regional e seja um bocado mais competitiva. Quer dizer, sermos exatamente como aquilo que nós sonhamos e que nós queremos ser, mas temos que trabalhar, todos nós temos que trabalhar e trabalhar bastante. A nossa jovem falou da questão da formação dos professores nesta componente da inclusão. Já tínhamos realçado isso. Que nós, a nível dos estudos de formação de professores, estamos a falar de estudos de formação dos professores do ensino primário, já temos lá a componente, uma disciplina e também temos as práticas aliadas à inclusão, que é para os nossos professores terem essas habilidades para poderem acompanhar as nossas crianças do modo geral. Fora isso, nós temos os centros de educação inclusiva em 3 províncias, são centros muito grandes que efetivamente nós acolhemos muitas crianças, cada centro acolhe as crianças que têm a ver com a sub-região centro, norte, sul. Nós temos um em Gaza, temos outro centro na região, em Tete e temos outro centro para lá em Nampula. Então, esses centros, as pessoas estão lá, os nossos formadores estão especializados para atender as nossas crianças com necessidades educativas especiais. E são esses nossos professores que são usados para capacitar os nossos professores também em exercício. Ainda não está fortalecida. A nível do Ministério da Educação, temos 2 especialistas que foram para fora, aprenderam e voltaram. São esses que estão a fortalecer a questão do desenho do currículo nessas áreas. A questão do emprego, a nossa jovem falou, é geral. Nós, como moçambicanos, nosso país é muito virgem. Nós falamos disso, que há muitas áreas, nós não podemos falar de falta de emprego, enquanto ainda temos muito, precisamos de professores, precisamos de engenheiros civis, porque, quer dizer, precisamos de mais médicos, precisamos de outros, quer dizer, de todos os profissionais, para que juntos possamos efetivamente desenvolver o país. É a criação do emprego, é a criação do autoemprego, esse é que é o foco. Quando nós olhamos para potenciarmos o distrito, temos de ver, potenciarmos o distrito significa exatamente nós identificarmos como é que vamos desenvolver, quais são as áreas relevantes, como é que nós vamos desenvolver o distrito. E a partir daí promovermos o emprego, o autoemprego, para que os que terem a veia empreendedora, claro, vão criar empresas, vão empregar mais moçambicanos e também nessa organização das instituições empregar-se mais, que é exatamente para desenvolver o país. Então, não são áreas apenas específicas com problemas de emprego, são todas as áreas. O importante é que todos juntos possamos resolver essa questão. Há de haver discussões mais alargadas, efetivamente, de como é que nós podemos fazer isso, como é que podemos desenvolver a questão do emprego e potenciarmos mais para que todos os nossos graduados, todos os nossos jovens possam melhor contribuir para o desenvolvimento desse país. Muito obrigada. Muito bem, nós estamos hoje com o tema Educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável. Temos connosco uma convidada de honra, a doutora Samaria Tovela, Ministra da Educação e Cultura. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque tem ainda a última parte desta edição especial do programa Inspirações. Até já. Com o Embola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas em Mola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas,
simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. E estamos de volta à última parte do programa Inspirações, com o tema Educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável. Lembrar ao nosso telespectador e também à nossa plateia que temos uma convidada especial e de honra nesta edição do programa Inspirações. Trata-se da doutora Samaria Tovela, Ministra da Educação e Cultura. Muito bem. Doutora, sabemos que uma coisa é pensar o setor como técnica ou acadêmica. Outra é geri-lo enquanto ministra de um país com milhares de escolas, professores e milhões de sonhos por cumprir. A educação técnico-profissional tem sido apontada como uma resposta ao desemprego jovem. Que reformas estão a ser pensadas para tornar mais atrativa, mais conectada com as realidades locais e com o futuro da economia? E se puder também juntar a esta questão as expectativas em relação ao impacto da educação na empregabilidade são elevadas. Que diálogo está a ser construído com o setor privado para garantir que a formação responda às exigências do mercado? Muito obrigada por esta questão. Se calhar referir que nós temos, quando nós falamos da Autoridade Nacional de Educação Profissional, portanto já agrega, portanto, aquele que é o nosso, as diferentes áreas representadas no mercado. Os nossos tem sempre representação, tanto na área comercial, agrícola, na indústria, em relação a todas as áreas que abraçadas pela indústria estão lá representados, portanto, na autoridade. O objetivo essencial é a definição deste perfil, portanto, sob o ponto de vista de formação dos nossos formandos a nível do ensino profissional e não só, e também para os nossos cursos vocacionais, que se oferecem através mesmo nessa ramificação da educação profissional. O que nós olhamos que é relevante também, para além de olharmos para o mercado, neste atual, porque pronto, temos um mercado também um bocado limitado, é exatamente olhar para aquilo que são as necessidades de desenvolvimento. Daí que nós, nesta estratégia, vai ser desenhada assim, com apoio de todos, como referimos, estamos a pensar em fóruns provinciais. O objetivo essencial é nós olharmos para a província, o que é que a província nos dá, o que é que a base no que nós temos na província. E, efetivamente, nós temos um país rico, não olhamos apenas para os recursos minerais, mas temos recursos marinhos, temos as nossas terras férteis. O que é que nós, como província, o que é que nós podemos ter, o que é que nós podemos desenvolver? E olhando para essas diferentes áreas e desenharmos cursos específicos que possam alavancar a nossa província, quem sabe uma mais virada para a área agrícola, outra mais virada efetivamente para a área extrativa, outra, olhando para as potencialidades. Essa é a componente-chave, porque juntos fazemos o Moçambique. E com base nisso promovemos exatamente a empregabilidade, tanto o emprego, sob o ponto de vista estamos a falar no setor não só público, mas privado, e por outro lado também olhando para as potencialidades dos próprios nossos jovens para a criação mesmo do autoemprego. Essa é a nossa aposta, mas a aposta mais virada para impacto a nível das nossas províncias. Exatamente. Neste caso, preparar os jovens para as oportunidades locais. Exatamente. Não é? Muito bem. Exatamente. Doutora, para além das medidas imediatas de gestão, é fundamental construir uma visão do futuro para o sistema educativo moçambicano. Com a experiência que acumulou a nível nacional e internacional e com o olhar que traz de processos de avaliação e inovação em educação, como imagina o sistema educativo moçambicano daqui a 5 anos? Nós temos que garantir isso agora. Os contactos que nós temos, por exemplo, com o empresariado nacional, é no sentido de não vão olhar apenas para a indústria extrativa, parece que todos estamos virados para lá, mas o importante também é vermos exatamente o que é que nós podemos fazer para fortalecer a questão da educação.
nós precisamos, por exemplo, de uma fábrica de papel, nós precisamos que se montem os dispositivos digitais aqui em Moçambique, que é exatamente para a massificação do acesso às tecnologias. Nós, quando falamos da robótica, e bem dito, nós temos a robótica ali e acolá, a maior parte das escolas são privadas, onde os pais podem entrar, os meninos já têm algum conhecimento na área digital. Nós precisamos de massificar isso. Para massificarmos isso, se nós tivermos uma montagem aqui, uma indústria de montagem mesmo de dispositivos, incluindo a rádio, a população não tem rádio para acesso à informação. Nós ficamos aqui, mas a informação não chega lá. Mesmo a informação da educação sobre a cólera, a informação da educação sobre que tem a ver com a gestão das mudanças climáticas, a educação dos próprios meninos. Quando nós falamos da questão demográfica, sem acesso à informação, quer dizer, a pessoa sempre, né? Vamos ter aquela... Temos províncias que não temos uma menina de 26 anos, já tem 11, 12 filhos. Nós pensamos, mas como é isso acontece? Mas o importante é que efetivamente a informação, a educação, seja formal ou informal, é muito útil para aquilo que é o nosso ser e o bem-estar na sociedade. Então nós precisamos de ter algumas fábricas viradas para essa componente social de informação. Não é possível fazermos a educação sem alavancarmos aquilo que diria que são a componente, o papel, que é para os cadernos, para os nossos meninos, sem termos dispositivos digitais, que é exatamente para o acesso à informação, a massificação da educação através das tecnologias. Não é possível desenvolver, e nós temos que partir daí. Nós temos conhecimento, temos nossos jovens são formados nas universidades. Uma experiência que partilhávamos quando estava na Unesco, é onde nós temos, por exemplo, um exemplo de Quênia. Os jovens estão na universidade é que estão exatamente a produzir os laptops, para as nossas crianças. Para as crianças. Então, para o ensino primário, produzem e massificam o acesso às tecnologias. Nós precisamos disso, nós temos as nossas instituições, o importante é que as nossas instituições, esse conhecimento passe exatamente para a produção e massificação do acesso. É essa articulação que nós temos que fazer. Então, nós pedimos ao nosso empresariado também que olhe basicamente para a questão da educação nessa vertente de massificação. É um mercado bom, nós estamos a falar de 12 mil alunos agora, daqui a alguns anos vamos estar a falar de 15 mil, porque o nosso país está crescendo e é relevante nós garantirmos isso. Não é possível nós pensarmos que tudo temos que pedir fora, temos que adquirir fora, mas temos conhecimento aqui, nós podemos muito bem produzir aqui. Muito obrigada, doutora. Ao longo desta conversa, abordamos os desafios, progressos e oportunidades que definem o setor da educação em Moçambique. Refletimos também sobre o acesso à qualidade, o papel dos professores, a inovação curricular e a importância da educação técnica. Nós estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa, mas antes, doutora, liderar o setor da educação é uma responsabilidade que recai sobre si, mas que na verdade pertence a todo um país, às famílias, aos professores, aos dirigentes, aos estudantes e a todos que acreditam num futuro melhor. Se pudesse neste momento deixar não apenas uma mensagem, mas um convite para caminharmos juntos com paciência, coragem e compromisso, o que diria ao povo moçambicano? Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos os jovens, principalmente, porque os jovens, nós apostamos nos jovens. Eles não imaginam, mas nós depositamos efetivamente aquilo que é a nossa esperança do Moçambique melhor nos jovens. É que temos que trabalhar e temos que ser pacientes. Não é possível nós conseguirmos algo de um dia para o outro. Não é possível. O país constrói-se e com a força de todos nós. 2, é que eles sejam parte integrante no desenvolvimento. Quando nós dissemos assim, por exemplo, eu estou aqui e não consigo, há problemas na educação, A, B, C, D. Nós todos somos resultados dos problemas da educação. Eu acredito que os jovens sentem-se bem formados, mas passaram por esse sistema. Todos os jovens estão aqui. Então, é possível nós termos qualidade neste sistema e nós melhorando e tornando cada vez melhor. Essa é a questão-chave. Senão não teríamos jovens brilhantes. Temos jovens brilhantes, sim. Mas o que nós queremos é
aperfeiçoar mais essa qualidade, afinar mais e que todos sejam resultado dessa qualidade. É isso que nós pretendemos. Então, não vamos menosprezar o que nós conseguimos, eu penso que temos que partir por aí, porque todos são qualificados, sentem-se capazes, são produtos desta educação. Queremos melhor para todos os moçambicanos. Essa é a base. Mas, acima de tudo, o que eu gostaria de apelar é que esse trabalho tem que ser junto, nós, professores e pais encarregados de educação, e a sociedade no geral. Como eu disse, se nós temos que continuar a ver os nossos jovens a fazer qualquer coisa, mal chamarmos a atenção. Nós não somos só mães daquelas crianças que temos nas nossas casas. Como mulheres somos mães de todos. Quando estamos na rua, a primeira coisa... Eu quando me encontro com jovens, a primeira coisa é perguntar, estudas, o que é que fazes? E vou dando a esperança, esse curso é bom. Quer dizer, é isso que os nossos meninos precisam, é isso que os nossos jovens precisam. Nós temos que levar, nós temos que ser a esperança, nós os adultos, nós temos que ensinar o caminho aos nossos jovens e, sobretudo, nós, os mais velhos, nós vamos apostar nisso, é organizar, vamos conversar, vamos organizar e vamos ver quais são as linhas possíveis, as oportunidades todas, que é para incluí-los nesse desenvolvimento. Há problemas de emprego, sim, mas vamos gradualmente resolver, vendo exatamente como é que eles podem contribuir para o desenvolvimento deste país. E muito obrigada. Uma salva de palmas à doutora Samaria. Estamos bastante inspirados já. Doutora Samaria, foi uma honra muito grande para mim e para toda a nossa equipa da televisão de Moçambique, Criados Moçambique e Mediacraft, por trás desta produção do programa Inspirações. Foi uma honra tê-la, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela abertura que mostrou aqui, não só para a nossa plateia, mas também para os telespectadores, pela confiança que nos depositou em poder falar sobre o que tem em mente para os próximos 5 anos e como vamos resolver os problemas que afligem o nosso país. Desde já desejamos-lhe muitos sucessos e que caminhe de forma muito positiva para trazer realmente essas respostas que o povo moçambicano muito espera e almeja para o futuro do nosso Moçambique. Muito obrigada. Nós é que agradecemos em nome do Ministério da Educação essa oportunidade que tivemos de trazer aquilo que nós temos discutido e efetivamente ter o nosso representante a nível do setor e sobretudo e agradecer também aos nossos jovens, o empenho. Vocês é que são o futuro deste país. É verdade, nós é que somos o futuro de Moçambique. Muito obrigada. Ao longo desta edição, escutamos, questionamos e refletimos sobre os alicerces do sistema educativo moçambicano, falamos de acesso, de inclusão, da qualidade de professores, de currículo, de inovação e de futuro. Ouvimos a voz da ministra, ouvimos a voz da sala e ficou claro que os desafios são muitos, mas o compromisso pode ser maior. Hoje não termina uma conversa. Hoje reforça-se o entendimento segundo o qual a transformação da educação exige liderança, sim, mas também escuta, compromisso e ação partilhada. Nenhuma estratégia será suficiente se não for acompanhada pela confiança dos que ensinam, dos que aprendem e dos que sonham com um país mais justo. Que este seja o ponto de partida para um novo ciclo de confiança e de construção coletiva com menos pressa, mas com mais propósito. Porque quando educamos, juntos crescemos. Agradecemos à senhora ministra Samaria Tovela pela sua presença e franqueza e a todos que contribuíram nesta conversa, a si telespectador pela audiência. Nós paramos por aqui com esta edição especial do tema de fundo Educação, base para um Moçambique inclusivo e sustentável, que contou com a honrosa presença da doutora Samaria Tovela, ministra da Educação e Cultura. Para mim, foi uma honra mais uma vez. Esperamos por si na próxima edição do programa Inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas plataformas que passam mesmo no rodapé e inspire-se sempre com esperança para um futuro melhor, nosso Moçambique. Obrigada pela presença. Até a próxima.